Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast no ar aqui com vocês. E hoje nós trouxemos pessoas muito especiais que fazem parte aqui de um clube do livro aqui em Andradina. O clube chama Livros Entre Xícaras e Taças. E eu vou passar agora a palavra para a Bianca, que é a idealizadora do projeto. Também temos aqui a Nayara e também o Bruno, que são participantes. Então eu vou chamar a Bianca aqui para ela se apresentar e falar para a gente um pouquinho brevemente sobre esse clube. Pode falar, prazer, Bianca, tudo bem? Olá, boa noite, quero agradecer a oportunidade. Eu sou a Bianca e hoje eu espero que a gente consiga falar um pouquinho sobre o nosso clube, sobre a comunidade que a gente está querendo construir aqui em Andradina. Nayara? Olá, eu sou a Nayara, boa noite. Sou médica, participo do clube desde o final do ano passado e gostaria de agradecer o convite para a gente poder contar um pouquinho do que é o clube para vocês. Bruno? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, primeiramente. Obrigado pelo convite. E vai ser um papo bem interessante para a gente poder compartilhar, explicar um pouquinho do que é esse clube, o propósito dele e ter essa troca aí bem genuína com vocês, viu? Pessoal, então pelo jeito o papo promete. Então fique aqui com a gente vai chamar os patrocinadores, mas logo a gente volta. Então aguarde um minutinho, já estamos voltando. O momento perfeito para trocar seu plano de internet é agora. Se você é de Murutinga do Sul, Andradina, Guaraçaí, Castilho ou Nova Independência, pode aproveitar essas ofertas incríveis para se conectar. Fale com a On Telecom e comece o ano com velocidade, estabilidade e economia. Todo dia é dia de viver momentos especiais e eles começam aqui, na Cafeteria Balaio Cafés Especiais. Dos clássicos aos mais elaborados, cada café é preparado para despertar o melhor do seu paladar. E para completar, lanches fresquinhos e bebidas que combinam em qualquer hora do dia. Um espaço que é mais do que uma cafeteria, é ponto de encontro, de descanso e inspiração. Cafeteria Balaio, o sabor que acolhe, o lugar que conquista. Na rua Alexandre Salomão, 1339, no centro de Andradina. Olá! Tá calor aí? O seu ar-condicionado não está gelando como antes? Então eu tenho a solução para você. A L-Service Ar-Condicionado tem o melhor serviço para Andradina e toda a nossa região. O seu ar está sujo? Não está gelando? Não tem problema. Pare de ter dor de cabeça e ligue agora para a L-Service Ar-Condicionado. Ligue para o telefone 18 997 48 95 99. L-Service Ar-Condicionado, o melhor serviço para Andradina e toda a região. Claro que te proporciona conforto, qualidade, economia e praticidade para você e sua família. L-Service Ar-Condicionado. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast no ar e já peço a vocês que vocês sigam as nossas redes sociais do Anda TV, Instagram, Andrae TV, no Facebook, Anda TV e no YouTube, Anda TV+. Também peço que vocês sigam o clube do livro deles no Instagram, que é Livros _, Entre Xícaras e Taças. Então já aproveito para você acompanhar com a gente esse trabalho maravilhoso que eles têm feito. Eu quero passar agora a palavra para a Bianca. Desculpa, Bianca. Tudo bem, imagina. Para Bianca, que eu queria perguntar para ela, como que você teve essa ideia de fazer o Clube do Livro? Então, a ideia partiu de uma necessidade pessoal, em querer ter conversas mais profundas sobre livros, sobre autores, né?
ali ter uma expansão de consciência mesmo, aprender, enquanto eu também posso falar sobre esse assunto. E acontece que no meu ciclo social não tinha muito essa oportunidade de falar. Então, veio a ideia de ter um clube que a gente podia falar sobre livros mesmo. Então, partiu daí essa iniciativa. Cara, agora até eu tô com vontade de participar. Cara, realmente, falando sobre livros, eu realmente sinto também essa falta de falar sobre livros. Tem muita coisa que eu leio e fica só pra mim. Eu não falo pra ninguém. No máximo, eu escrevo alguma coisa no Instagram, posto e fica por isso mesmo. Então, quando você tem alguém para compartilhar, é gostoso. Alguém que quer falar sobre o assunto. Porque muitas vezes a gente conversa com alguém sobre o assunto, aí você sente que aquela pessoa tá tipo, legal. Você fica aquele negócio chato. Você fala, só eu tô animado aqui para ouvir sobre isso. Mas quando você tem uma comunidade ali que tá interessada em te ouvir, parece que flui, é mais gostoso, né? É muito interessante, porque esse era o objetivo principal. Era ter uma comunidade onde a gente trabalhasse a expansão de consciência. Era justamente conversar e estimular esse assunto. Então, conforme a gente lê, a gente compartilha e isso fica mais integrado na gente, essa leitura. Então, você trouxe, né? Eu lia, eu escrevia, e quanto desse conhecimento não se perdia depois também, dentro da gente mesmo. Mas quando você está ali conversando em comunidade, né, abordando, no nosso caso, os temas, acaba que isso integra melhor. Eu gosto muito de escrever também, e é estranho porque, por exemplo, eu escrevo um texto, eu posto lá no Instagram, 5 curtidas. Aí fica difícil, você fala, meu Deus, ninguém quer saber do que eu estou fazendo, ninguém gosta. Então, uma dor real. Quando você tem uma comunidade que está interessada no mesmo assunto que você, realmente é algo diferente. E vocês dois, como é que vocês sentem a mesma coisa que ela, de sentir que vocês têm um lugar, uma liberdade para falar, esse sentimento de que você está acolhido? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho mais bacana, Nicolas, que é a troca, né? Então, o livro, a gente lê, tem o nosso aprendizado, as nossas ideias, as experiências, mas enquanto grupo, sempre alguém vai trazer algo para você que o livro em si mesmo ainda talvez não tenha trazido. E também a gente consegue contribuir, né, com a pessoa, agregar mais o que a pessoa viu, leu e com essa troca que a gente tem, isso fica ainda mais enriquecedor. Uma coisa que eu achei legal, só um minutinho, que a Bianca estava me falando, Bianca, eu achei que tinha errado, a Bianca estava me falando que vocês escolhem um tema, eu já estou explicando o negócio antes, né? Mas eu vou atropelando um pouco, que vocês escolhem um tema e vocês não necessariamente leem o mesmo livro, vocês leem livros diferentes. E aí vocês conversam sobre o tema de acordo com o livro que você leu e tentando entrelaçar ali as ideias. Isso é muito legal, cara. Porque, tipo assim, a gente... Às vezes você lê um livro que fala sobre um tema e aí você lê outro livro que fala sobre o mesmo tema, só que eles têm visões diferentes sobre o mesmo tema. E aí vocês conseguem conversar e tendo ideias diferentes sobre o mesmo tema, e isso traz uma gama de conhecimento muito maior, que é muito mais enriquecedora, exatamente, né? Exatamente. Perfeito, Nicolas. Lá atrás, desde quando a Bianca tinha essa ideia na cabeça dela e querer fazer aquilo vingar, né, fazer acontecer, foi bem interessante acompanhar, porque ela buscou e materializou. E a dor inicial era que é difícil você encontrar por aí, em amizades, relacionamentos, conversas mais profundas sobre alguns temas. Normalmente as pessoas querem falar sobre futebol, sobre as outras pessoas, então não tinha às vezes muito espaço, igual você falou. Às vezes você quer falar com a pessoa, quer compartilhar um negócio e a pessoa não presta muita atenção. É porque às vezes, enfim, não está no momento, mas esse clube veio para integrar isso. A ideia de debater sobre alguns assuntos específicos, ter trocas genuínas e enriquecedoras, igual a gente estava falando. E tem funcionado muito, tem cumprido com esse objetivo, né, de a gente conseguir ter trocas, a gente sai bem mais rico dali e não quer só falar, quer ouvir o outro também. Então, eu confesso para vocês que enriquece, gente, recomendo, viu?
Realmente E às vezes é difícil para o ser humano só ouvir, né? Muitas vezes a gente quer falar, a gente quer impor nossas ideias. Não, eu acredito nisso e ponto. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acaba atacando o outro. E não é isso o intuito, né? O intuito é a gente agregar conhecimento, a gente conhecer o que o outro pensa, conhecer o que o outro entendeu ali. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não sei quem que me falou, se foi a Bianca, ela falou que parece que não dá esse tipo de atrito na hora que vocês estão conversando. Vocês conversam sobre ideias, mas não tem ninguém briga, vocês tentam conversar e se entender, né? Apesar de talvez que alguém discorde de alguém, a conversa que prevalece ali, né? Sim. A discordância, ela é saudável, né? Ela nos tira ali de uma zona de conforto. Mas o legal é que toda vez quando a gente aborda o tema, e aí a gente fala o que a gente leu, vai levar a sugestão, eu sempre abro para os outros participantes fazerem perguntas de qual foi a conclusão que a pessoa chegou, se ela conseguiu aplicar na vida, por que ela chegou a essa conclusão sobre a leitura. Então acaba que se torna algo muito saudável. Por mais que, por exemplo, o Bruno discorde da minha visão sobre o tema, ele está me fazendo perguntas de como eu cheguei àquela conclusão, porque talvez ele não tenha visto dessa perspectiva que eu levei. Então, por isso que eu falo que é mais enriquecedor ainda quando é tema trabalhado e cada um leva a sua visão sobre ele. Porque mais do que eu querer compartilhar, eu quero saber. Eu quero perguntar, eu quero agregar, o que eu ainda não vi, sabe, sobre esse tema. Ele vai trazer. Então, acaba que não tem essa discussão. Isso se provou muito forte, eu falo que foi no encontro de espiritualidade. Porque espiritualidade é um assunto delicado, né? Todo mundo tem ali a sua crença, né? Tem uma visão sobre isso. E lá tinha, no nosso encontro, né? Tinha várias religiões, várias crenças. E não houve uma discussão sequer, mas houve muita curiosidade. Todo mundo queria perguntar. Foi a reunião, inclusive, que mais durou. Mais de 4 horas de encontro. De tão enriquecedor que foi. Eu sou formado em teologia, se eu tivesse lá seria 6 horas. Adoro, eu também fiz. Vamos marcar um próximo para você então, Nico. Pode falar. E é interessante porque, assim, igual você falou, às vezes vai acontecer algumas discussões que são bem saudáveis, de perguntas mesmo, mas o mais interessante disso tudo é que a gente está ali não é só para passar uma visão pessoal, muito pelo contrário, por ter um embasamento de um tema e as pessoas lerem algum livro, traz alguma coisa que tem uma certa ciência naquilo, né? Então, às vezes a pessoa não está compartilhando a ideia dela, ela pode estar compartilhando um ponto de vista que ela viu no livro. Então, se alguém for discutir, vai estar discutindo sobre, às vezes, uma visão do autor ou sobre a própria temática. Então, a gente não leva tanto para o pessoal também. Porque você está falando de alguma coisa que não é sua, é do outro. Exato. Exatamente. Às vezes acontece de a gente trazer algo pessoal, mas não fica focado na pessoalidade, no máximo num ponto de vista. E outra, você pode acabar discordando até do livro que você está lendo. Às vezes você fala assim, você não está defendendo o livro, às vezes você lê o livro e fala, meu Deus do céu, o que esse cara falou não tem nada a ver. E aí você faz, por exemplo, outra pessoa lê outro livro, sabe, eu concordo mais com aquele cara do que com o que eu li. Acontece com muito, frequência. Viu? Muita frequência. Pode acontecer mesmo. E continuando aqui a nossa série de algumas perguntas, né, nossa entrevista aqui, vamos dizer. De onde que veio esse nome, Livros entre Xícaras e Taças? Bom, fala um pouquinho pra gente, Pena. Então, a escolha do nome, né, veio em conjunto com um ex-membro do clube, porque assim, como a gente não... Porque o intuito principal não era só falar dos livros, mas era viver essa experiência de troca de conhecimento. E o que a gente mais gostava de fazer? Beber vinho, tomar café. Então, o que era melhor para a gente se conectar do que também falar de livros fazendo isso ao mesmo tempo. Então, como o objetivo era toda essa experiência, então o nome parte disso mesmo. Livros, xícaras e taças. Então, parece muito simples, sabe? E foi realmente. Mas era porque a gente queria trazer o máximo de autenticidade que a gente pudesse na época. E tem se mantido assim até hoje. Inclusive, todos os encontros que a gente faz, ou vai ter o café, ou vai ter o vinho. Nunca falta uma taça ou uma xícara. A gente não se embriaga só de ideias, né? E quanto tempo faz que vocês estão com esse projeto? O projeto em si já faz 10 meses que a gente faz, né? Os encontros são mensais, acontecendo uma vez por mês mesmo.
E nós trabalhamos a temática por votação, né? Não sei se eu já posso abrir um pouquinho aqui para falar. O próximo tema já seria, né? Então, nós fazemos o seguinte, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, onde eu vou colocar lá algumas sugestões de data, de tema, e nós, todos os membros, tomamos a decisão. Então, não é a Bianca que escolhe como que vai funcionar. Então, nós vamos escolher junto. Qual é o tema que vocês vão ter interesse para trabalhar? Coloco lá, a gente pauta. Quando a gente decide o tema, eu trago as sugestões de leitura, para que todo mundo tenha ali um norte, né? Porque às vezes é um tema que a pessoa não está acostumada. Então eu trago sempre um norte e depois a gente desenvolve para o encontro. Hoje tem quantos membros assim no clube? São 15 participantes ativos. E no começo, quando era você e o outro rapaz, só tinha vocês dois? Nosso primeiro... No começo era só nós dois, nosso primeiro encontro teve 8 pessoas, né? Então a gente sempre tenta manter membros que são ativos nos encontros, porque isso é importante, né? Nem sempre vai conseguir participar, mas precisa ter frequência para poder permanecer no clube, que é importante. E vocês leem um livro por mês? Não tem é só um tema e vocês leem o quanto vocês quiserem? Como é que funciona? Sim, como é um tema, então a pessoa ela lê o livro sobre o tema. Mas um um livro só. Tá. Ou ela pode levar 2 sugestões. Eu já cheguei a levar 2 sugestões, o Bruno já levou mais que uma, a Nayara também já levou. Porque casava bem sobre o mesmo tema. Como assim sugestões? Você fala quando eu dou a sugestão? Como é que é isso? É que assim, por exemplo, romance. A maioria do clube não lê. Então eu trago sugestões de livros de romance que essa pessoa pode ler, porque aí ela não tem prática, então que livro eu posso ler? Aí eu vou lá e dou sugestões. Neurociência, trago algumas sugestões, mas você não precisa ler aquele livro, entendeu o que eu estou sugerindo? Mas em regra, mas assim, é uma regra que ninguém pode ler o mesmo livro, ou se acabar lendo o mesmo livro não tem problema? Não tem problema. Num encontro que a gente teve que falou sobre relacionamentos e redes sociais, eu e outro participante lemos o mesmo livro. E a gente trouxe visões diferentes da mesma leitura, Entendi. inclusive. O que eu acho legal é que a Bianca, ela traz um norte, né? Então, tem as sugestões do tema, mas nós, enquanto membros, a gente pode votar dentro daqueles temas que ela sugere dentro do grupo, né? Então, é como se a gente tivesse um norte, mas a gente também pudesse contribuir e entender o que o grupo quer falar naquele mês. E tem as sugestões dos livros, mas também não é obrigatório que a gente leia aquelas sugestões. Nós podemos levar um livro que a gente entende que vai contribuir com aquele encontro. Entendi. E assim, dos temas que vocês já trabalharam, qual que mais marcaram vocês? Começando aqui com o Bruno. Bom, vamos lá. O tema que mais me marcou, com certeza, foi filosofia. Uma, porque é uma área que eu gosto muito. E outra, porque tinha pessoas ali com bastante conhecimento de filosofia, que tinham lido livros de pessoas centenárias, por assim dizer, sabe? Hegel mesmo, ou Hegel, enfim. Então, foi um debate muito enriquecedor, porque a gente foi discutindo coisas até tipo de onde a matemática veio, assim, foi muito lá para trás. E a gente ficou discutindo isso por diversas vezes ali. Foi um tema que para mim foi muito enriquecedor, assim como a espiritualidade. Então, eu diria que são temas que às vezes a gente tem um apego maior aqui dentro que na hora ali aflora, sabe? No meu caso, foi bem isso. Eu acho que até em temas assim que você não tem muito contato, às vezes estando ali conversando, você fala, nossa, não é que esse tema é legal? Porque é bom isso, porque muitas vezes você fala assim, você votou num tema, mas aí acabou saindo outro tema. Você fala, poxa. Aí você vai estudar aquele tema, você vai ler, e na hora que você está naquela roda de conversa, você fala, nossa, nossa, por que eu não gostava disso? Até que é legal, então... É bom isso, porque muitas vezes você acaba descobrindo alguma coisa nova que você gosta. É legal estar em conjunto com outras pessoas. Porque na conversa eu acho que acaba que você percebe melhor isso. Quando você está sozinho com o livro, você fala, nossa, coisa chata. Mas aí quando é alguém falando, alguém contando com aquele entusiasmo, nossa, eu descobri isso, que isso é legal. Você fala, nossa, até que isso não é tão ruim. Então é bom também esse clube do livro para você descobrir novas coisas que você gosta. A pessoa traduz a mensagem, às vezes, do livro para você, porque de filósofo mesmo... Tem livros que são bem complexos, assim, e a pessoa precisa ler uns 3 a 5 livros para conseguir elaborar bem sobre aquilo. E aí tinha pessoas, inclusive um Kevin, aí um abraço, que ele dissertou muito bem e deixou muito mais enriquecedor, sabe? Então, para mim, foi esse. Só um minutinho, tá, Ana? Claro. Só complementando aqui.
Eu lembro quando eu fui ler A República de Platão. Nossa. Eu comecei a ler, aí, bicho, eu comecei a ler, aí eu tava entendendo, mas é muito chato, velho. Meu Deus do céu, mano. É muito chato, cara. Tipo assim, quando você estuda filosofia, você já estuda as ideias prontas, o que cada um pensa, o que cada um formulou. Mas na República, não, eles ficam conversando, enrolando, até eles chegarem numa conclusão, bicho. Aí você começa a perder a paciência. Mas, assim, filosofia é legal. Agora, tem uns filósofos aí que eu vou te falar, demora pra chegar no... 500 páginas para entender, para concluir. Por isso que eu falo que você falou ali, que às vezes a pessoa leva uma ideia já concreta ali. Chegou um cara que entende e ele vai falar ali o que ele entender do livro e muitas vezes já chega com a ideia pronta. É mais gostoso porque às vezes você vai pegar o livro em si, você vai ler, você vai falar, meu Deus, que negócio chato. Sim, ele chega com a ideia pronta e ainda traz citação, que é um exercício bem legal que a gente faz no clube. Às vezes, além de elaborar o que a gente quer elaborar ali, a gente leva alguns textinhos prontos, uma citação, já junto de um contexto exato. E eu acho isso muito rico, porque não é só a pessoalidade, né? Não é só o que a pessoa pensou, e sim um fundamento junto. Então, eu acho que isso torna mais rica a conversa. Com certeza. E você, Nayara? O tema que eu mais gostei até hoje foi espiritualidade. Eu acho que foi um encontro muito especial para todo mundo, mas para mim realmente foi o mais especial. Porque foi uma reflexão muito forte, né, de nós com a gente mesmo, de entender o que é sagrado para você. Quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente a gente fala de religiosidade, né? Acaba que os conceitos se confundem um pouco e algumas pessoas têm mais a religiosidade forte, mas quando a gente vai falar sobre espiritualidade, eu entendo que a gente fala muito mais da gente mesmo, né? E da nossa relação com o que a gente entende, o que é o sagrado, o que é Deus, o que é o universo, porque cada um, né, tem a sua crença e nomeia esse algo maior de alguma forma. Foi um encontro muito especial. Eu conheci um pouco mais da yoga, que eu não conhecia, né? Trouxe o cristianismo, que é o que eu acredito, e a gente viu de outras pessoas que também são cristãs, mas que têm uma visão diferente do que eu tenho, e com certeza para mim foi o encontro mais especial. Eu acho legal você falar do yoga, que muita gente não sabe que é parte de espiritualidade. Muita gente acha que é só um exercício, alongamento, mas no fundo tem um viés de algumas práticas, enfim. Isso eu já sabia, realmente é interessante. E é bem legal o que você falou, realmente é legal conhecer várias visões, ver o que cada um pensa, o que cada um estudou sobre o assunto, é realmente gostoso. Bianca, fala um pouquinho qual que foi o seu tema preferido. Olha, eu acho que o que eu gostei mais foi espiritualidade, com certeza, né? Porque é sobre o que a Nayara trouxe, né? Espiritualidade foi muito mais sobre o nosso olhar para dentro e sobre aquilo que a gente acredita ser o Criador, né? Então, assim, foi muito enriquecedor mesmo. Mas eu também gostei muito do tema que eu trouxe, que foi relacionamentos e tecnologia, rede social, que demonstrou, a gente falou muito sobre como os relacionamentos, hoje tudo é muito líquido, tudo é muito risório, né? Então, a gente explorou muito esse tema, sobre desde a evolução, né, das redes sociais e como isso danificou as relações. Deixou tudo muito troca, tudo muito o que está agregando para mim, nunca mais, não é mais sobre eu dar, agora é só sobre o que isso vai trazer de valor para mim. Né? Então a gente abordou muito esse tema especificamente e a gente foi muito a fundo. Tinha filósofos, né? Então assim, tinha psicólogos, psiquiatras. Então assim, foi muito rico. Para mim foi um dos melhores temas que eu já trabalhei no clube. Foi realmente muito bom. Me deu até uma perspectiva em onde eu estava falhando como ser humano, como amiga, como mãe, mas também como que tudo isso assim estava, como diz o livro, muito líquido. Né? Você entende que tudo é muito líquido. E tá vendo por que o clube é necessário? Porque, como tudo tá desse jeito, quando você vai para uma reunião dessa, você não pode ser líquido lá, você não pode ser raso. Você nem consegue, porque você fica muito curioso, você quer entender mais, você quer ir a fundo até o máximo que você puder. Então, isso é muito rico. Beleza.
deixa eu participar desse clube aí. Com certeza, vou deixar para você o próximo encontro para você ir lá conhecer. Convidado já. Já tá convidado. Nossa, muito legal, cara. Meu Deus, eu queria estar nesse E a tema. gente já tem tema do próximo, né, Bi? Sim, o próximo tema, né, vai ser neurociência. E o cérebro, a gente sempre faz a pergunta, né? O cérebro é capaz de mudar? Então, Óbvio. todo a gente mundo vai vai falar trazer. sobre neuroplasticidade, né? Como que a gente pode fazer as coisas serem diferentes. Exatamente. O cérebro é algo muito complexo. Ele é fascinante, não é? Ele aprende muito. Não dá nem para explicar muito bem. Só sendo um neurocientista mesmo, neuropsicólogo, essas coisas, para explicar melhor. Porque é tanta coisa que acontece com o nosso cérebro. A gente tem hábitos, a gente tem vícios, a gente tem coisas que o cérebro vai absorvendo, vai transformando a nossa mente. É muita coisa. Não vou nem entrar aqui. Por isso que esse tema é importante, né? Sim, com certeza. E assim, eu queria perguntar, qualquer um do clube pode participar do clube? Como é que funciona isso? Muito bacana a sua pergunta sobre isso. O clube ele é aberto para quem tem interesse sim em participar, mas a gente sempre pede para que a pessoa tenha um interesse genuíno mesmo na leitura. Porque lá, né, é sobre você também contribuir conhecimento. Então, é necessário que você pratique o hábito de leitura, que você realmente tenha curiosidade, né, para poder não só contribuir, mas também para poder se aprofundar lá, fazer perguntas. E é basicamente isso. Mas alguém já foi excluído? Não, de forma alguma. Mas já teve pessoas que foram e entendeu que não era para ela. Entendeu? Já teve sim, mas de ser excluído, não. Porque você tá falando que tem que se empenhar, tem que ler, porque vai que alguém tava lendo, chegava lá, não sabia nem o que tava falando, entendeu? Não. Acho que o ponto mais importante é ser curioso. Curioso o suficiente para ler e para perguntar. Não precisa ser perfeito com isso, só ser curioso. Curioso ou chato? Porque eu sou chato. Seja um pouquinho dos dois, então. Perguntar, enfim, posso esquecer. Aí você vai ter que me falar os mínimos detalhes. Você vai falar uma coisa, né? Não, eu ia comentar nesse sentido, porque é um ambiente tão, assim, leve, né, natural, por mais até você comentou no início, da questão de haver divergências, né, de cada um ter uma opinião, mas dos encontros que eu participei, sempre foram encontros tão tranquilos, que a gente conversa mesmo, mas sempre numa boa, né? As perguntas vêm, mas vêm com esse sentido, de enriquecer, de trazer mais conhecimento mesmo. Exato, e a pergunta vem na hora certa, a gente abre sempre no final, às vezes até para não interromper a linha de raciocínio que a pessoa desenvolveu até antes e chegar lá para ter essa troca. Então eu até gostaria de somar um pouco na resposta da Bianca, que é interessante que tenha um interesse genuíno, sabe? Tem gente que às vezes quer participar e ainda nem pegou o hábito da leitura, tipo, lê primeiro, depois queira participar, não vai com outras intenções de querer fazer networking ou algo assim, porque o intuito é ter uma troca genuína, poder somar com o outro e saber ouvir o outro também, porque você vai ter seu tempo de fala e cada um vai ter, e é isso. Como é que funciona essa questão da fala? Vocês estão 15 pessoas na roda, quem vai falar? Quem decide? Como é que funciona? Ou Normalmente ergue a mão, voluntário. A Bianca Eu pergunta. vou direcionando. Sempre por exemplo, direciono. Eu sempre pergunto quem quer contribuir primeiro. Aí você vai falar, você vai fazer sua indicação, vai fazer sua linha de raciocínio, vai trazer citação, se é o que você tiver para ofertar, né, no clube ali. E aí, quando eu percebo que você já terminou a sua linha de raciocínio, eu sempre abro. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Nicolas sobre como foi a leitura, sobre o que ele entendeu, o que ele conseguiu aplicar na vida dele. Aí a pessoa vai fazer perguntas e você vai responder. E aí, na hora que a gente até começa a trocar, outras pessoas começam a falar também. E aí, quando eu vejo que já deu um tempo consideravelmente bom, aí eu parto pro próximo. E aí é sempre essa dinâmica até concluir todo mundo. Nossa, então... Aí demora, hein? Não, Então, no máximo 2 horas. Porque eu falo, né? No máximo é 2 horas, mas é que no espiritualidade, eu nunca tinha visto aquilo, assim, tava todo mundo, assim, Animado. muito engajado em saber mais sobre o que o outro estava trazendo, assim, era muito genuíno mesmo a curiosidade. Então, assim, foi a reunião que mais demorou, mas geralmente 2 horas, 2 horas e meia no máximo. É bom, gostoso, né, cara? Nossa.
E assim, eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu acho que já meio que vocês responderam, né? Qual que é o objetivo que vocês querem alcançar com o clube, né? Eu percebo que vocês terem muito essa questão de duas coisas, né? Vocês sentirem a liberdade de poderem compartilhar, sabendo que as outras pessoas também se interessam naquilo que vocês estão falando, e vocês também adquirirem conhecimento, né? Conhecimento que muitas vezes vocês não conseguiriam adquirir sozinhos, né? Tem mais alguma coisa que vocês, assim, acham que tem algum objetivo? Porque foi o que eu entendi. Mas... A pergunta é muito boa, porque a gente estava conversando, né? E eu falei assim, eu meio que sinto que o objetivo para mim já está alcançado, porque o meu objetivo era me conectar com outras pessoas que quisessem ter o mesmo nível de conversas profundas que eu. E eu entendo que eu já alcancei isso. Mas o clube em si, ele tem muito potencial para se tornar realmente uma comunidade que expande conhecimento, sabe? Que expande a consciência de muitas outras pessoas. Um lugar onde todos que se sintam do mesmo jeito que a gente, que tem essa dor também de não se sentir acolhido para falar sobre livros, sobre autores, possam encontrar esse refúgio lá com a gente. Então, hoje, né, o clube ele tem esse objetivo para todos que queiram participar genuinamente. Vocês querem fazer alguma contribuição? Interessante eles fazerem contribuição sobre isso, sobre o objetivo do Compartilha você clube. primeiro, Nayara. Eu acho que no início, né, a gente pensa muito em como que vai ser, mas só participando a gente realmente entende. O que me motivou a participar foi escolher estar com pessoas que tivessem algo a acrescentar, conversas mais profundas, né? A gente tem usado esse termo, mas eu acho que conversas com mais importância real, sabe? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente conversa de coisas que não são tão relevantes assim, e naquele momento é um lugar de ter conversas que eu acho que realmente importam para a nossa vida. E querendo ou não, a gente se conecta, né? Sim. Com pessoas, às vezes acaba convivendo mais, tendo um convívio um pouco maior, e diz que a gente é a soma das pessoas com quem a gente mais convive, né? Por que não escolher estar em lugares com pessoas que vão acrescentar na nossa vida, né? Uau, perfeito. Bom, eu gostaria de compartilhar então um pouco também, porque eu acho essa pergunta do objetivo bem interessante. Desde que a Bianca trouxe a ideia lá atrás de construir esse clube, eu abracei a ideia. Eu ainda não era muito um leitor, era um hábito difícil de manter na minha vida, mas o objetivo que eu sinto assim é que, vou tentar explicar da melhor maneira. A leitura, ela traz a gente assim para sair um pouco da vida que não é só o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala. Eu acho que a leitura sai um pouco dessa pessoalidade, não se limita o mundo a só isso, e você consegue conhecer histórias incríveis, às vezes se identificar com problemas e soluções de pessoas que já passaram por isso e às vezes passaram há milhares de anos atrás, claro que adaptado à sua maneira. Então eu acho que o objetivo maior é não só do clube, mas de incentivar a leitura, seria a gente poder conseguir navegar entre outras histórias e trazer esse clube, essa essência que a Bianca conseguiu implementar. A gente está criando uma comunidade que se soma, que tem uma troca genuína, e isso alimenta algumas coisas mais profundas. Eu diria que alimenta a nossa alma, sabe, ter essas trocas. Então eu diria que é por aí. Perfeito. Sim, deixa eu só pontuar uma coisinha. Realmente é legal essa questão de vocês entenderem que essa questão de você ler, você estar junto com outras pessoas e ler e buscar conhecimento, é uma forma de você sair do seu próprio mundo e conhecer outros mundos que você não conhecia antes. E muitas vezes nós nos fechamos muito para nós mesmos, né? A gente se fecha muito para aquilo que nós já sabemos, para as nossas próprias ideias, e a gente acaba ficando ignorante, porque a gente começa a achar que só nós temos a razão, só nós sabemos o que é melhor, só nós sabemos as melhores ideias. E quando nós nos abrimos para uma nova leitura, novas perspectivas de vida, nós percebemos que o mundo não gira ao nosso redor, mas gira Perfeito. Independente de nós, né? E só depois a gente começa a conversar um pouquinho mais, que eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores de novo. Então, pessoal, a conversa tá boa, aguenta mais um pouquinho que a gente já tá voltando, viu? Eles não falam, mas sentem. Sentem carinho, cuidado e amor. E quem ama, cuida de verdade.
Na Casa de Ração Vira-Latas, cada pet é tratado como parte da família. Aqui você encontra rações de qualidade, acessórios, produtos de higiene, brinquedos e tudo o que seu melhor amigo precisa em cada fase da vida. Cães, gatos e outros animais recebem atenção especial, com orientação, confiança e aquele cuidado que faz toda a diferença. Porque para nós, não é só uma venda, é amor, dedicação e respeito pelos animais. Casa de Ração Vira-Latas. Porque todo pet merece cuidado, carinho e o melhor. Venha visitar a Casa de Ração Vira-Latas, na Rua Ceará, 1374, Centro de Andradina. Telefone 18 37 231 545. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Empresas do mundo todo buscam profissionais que saibam usar essa tecnologia para gerar resultados. Dominar a IA é abrir portas, aumentar oportunidades e se destacar no mercado de trabalho. Invista no seu conhecimento. Vem para Prepara IA. Você também. Abra a sua caixa de soluções em higienização profissional. Na SG Cleaner Box, você encontra serviços especializados para elevar o padrão do seu ambiente. Restauração de pisos, restauração de vidros, faxina detalhada e manutenção completa. Tecnologia, técnica e excelência para entregar eficiência, segurança e qualidade em cada etapa do processo. Ambientes limpos e restaurados não são apenas estéticos, são saúde, produtividade e bem-estar para quem vive e trabalha neles. Agende o seu orçamento e descubra como transformar a sua estrutura com um serviço de alto desempenho. SG Cleaner Box, eficiência que você vê, qualidade que você sente. Voltamos aqui, pessoal, com o nosso podcast no ar. Eu peço a vocês que vocês já sigam as nossas redes sociais do Andra TV, no Instagram Andra TV, no Facebook Andra TV e YouTube Andra TV+. E siga também o Instagram do nosso Clube do Livro, que nós estamos entrevistando hoje, que é Livros _ Entre Xícaras e Taças. Então, pessoal, se você está curtindo esse bate-papo, já se inscreve no nosso canal, já curte essa live que a gente está fazendo. E eu peço que você está curtindo, manda para amigos também, manda para familiares, manda para todo mundo, para curtir também esse papo tão gostoso que a gente está tendo. E eu queria estar fazendo uma outra perguntinha aqui, começando aqui com o nosso amigo Bruno. Se você tivesse alguém que quisesse começar a ter mais esse hábito de leitura, esse hábito de se desenvolver, assim, como a gente falou, sair do próprio mundo para poder descobrir outras coisas e buscar mais esse hábito, o que você aconselharia para essa pessoa? Perfeita pergunta. Eu acho que eu respondi até um pouco dela na minha fala anterior e um pouco do que você trouxe. Eu acredito que o caminho da leitura, além de agregar conhecimento, ajudar muito na sua vida, nos seus diálogos, ter um melhor discernimento, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento quando você lidar com diversas verbalizações, enfim, os contextos. Mas eu ainda repetiria um pouco do que eu falei no sentido de assim, o mundo não é só o que você vê, não é o que você só enxerga, ouve ou fala. Existe muito mais conhecimento por aí. Você vai ver que o que você está passando, às vezes, não é algo único no mundo. Alguém já passou por isso. Então, você conhece com muito mais profundidade diversas histórias, aventuras, enfim, independente do tema que você se encontrar. Então, a minha indicação para você começar a ler seria por aí, para você explorar mais o mundo que você vive, não se limitar só à sua visão. Bianca, qual conselho você daria para alguém que gostaria de começar a ler assim mais, ter mais esse hábito? Como as pessoas me perguntam muito assim, Bianca, como eu faço para ler tanto assim também, ter esse hábito? Eu sempre respondo uma coisa que funcionou muito para mim, que me fez ler cada vez mais. Eu sempre leio temas que eu tenho muito interesse e curiosidade de aprender. Por exemplo, se eu quero saber sobre neurociência, eu leio um livro e um livro vai puxando o outro, né? Então, quando você aborda algo que você tem muito interesse em saber, é muito difícil você não ler até o final. E conforme você vai lendo coisas que te interessam, você vai conseguindo exercitar por mais tempo, até chegar ao ponto que você vai ler até o que você não tem tanto interesse em ler.
Hoje, né, eu já consigo ler coisas, por exemplo, que eu não tenho interesse, mas é necessário para fazer justamente o que o Bruno falou, explorar outros mundos, outras ideias, além daquilo que eu gosto ou do que eu vivo, né? Então, essa seria a minha dica. Nayara? Quando eu penso nesse sentido, Nicolas, eu reflito que, assim, a gente vive numa rotina tão corrida, né? Eu sou médica, escolho trabalhar bastante, a correria do dia a dia, e muitas vezes a gente não se permite ter momentos em que a gente possa fazer algo que teoricamente é menos, mas na verdade é mais. E eu vejo a leitura assim. Eu acho que às vezes a gente está ali na correria e a gente tem a ideia de que a gente tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, e que a leitura seria uma coisa que dá para deixar para depois, é algo que não vai me acrescentar tanto. Mas eu deixaria assim, o que faz sentido para mim é tentar reservar um tempinho na semana, às vezes no dia, e falar, não, agora é o meu momento de leitura, é o meu momento de ter esse ganho pessoal, de conhecimento, e que com a prática a gente vai percebendo que isso na verdade é muito mais valioso do que parece. Todas essas dicas são boas. Eu vou dar a minha contribuição também. Eu acho que ler, primeiramente para alguém que acha que não gosta de ler, eu acho que a melhor dica seria você parar de ouvir tanto o que as pessoas dizem que você deve ler e ler aquilo que você tem vontade de ler. Exatamente. Porque eu lembro que eu odiava ler quando era criança. E meu pai, ele falava assim, se você ler um livro, eu vou te dar dinheiro. Ele me pagava para ler, eu não lia. E ficava nessa de não ler. Aí eu lembro que na escola tinha uma biblioteca e minha mãe sempre falava de um livro para mim que ela lia quando era criança, que chamava A Ilha Perdida. Não sei se você já ouviu falar desse livro. É da série Vagalume. Sim, já ouvi. É maravilhosa essa série de livros. É muito boa. E aí eu lembrei desse livro, eu falei, vou pegar, né, para ler. Peguei, cara. Nossa, eu amei demais o livro, eu amei com muita força, assim, cara. Eu gostei demais. Eu falei, nossa, ler não é ruim. E eu entendi que ler não era tão ruim assim. Eu falei, meu Deus, então eu vou começar a ler. Aí eu comecei a pegar outros livros dessa série, né? Comecei a ler. E aí eu comecei a me interessar por leitura. Eu falei, cara, ler não é tão ruim. E aí que eu comecei a ter comecei a gostar mais de ler, né? Então eu acho assim, você precisa, que hoje em dia tem muito essa cobrança, né? Às vezes chega na escola, por exemplo, você tem que ler esse livro porque vai cair no vestibular. Aí você pega o livro e você fala, meu Deus, que negócio chato. Aí você começa a entender, você fala assim, meu Deus, ler é chato. Mas na verdade não, você só está lendo uma coisa que você não tem interesse nenhum de ler. Então a gente tem que começar por algo que a gente goste. Eu mesmo, muitas vezes, principalmente na área da teologia, né, que é o que eu sou formado, muitas vezes eu tenho alguma dúvida e eu sou cismado. Quando eu cismo com uma coisa, eu falo, meu Deus, eu preciso saber. Aí eu começo a comprar livros sobre aquilo, eu começo a ler artigos sobre aquilo, eu começo a... Chega uma hora que nem eu estou me aguentando mais. Eu falo, meu Deus, chega. Eu estou cansado de tanto ler sobre o assunto e tanto pesquisar sobre o assunto. Então, com certeza, se você... acho que a maior dica para a gente começar a ler é olhar para dentro de nós e ter um autoconhecimento. O que eu gosto? O que me incomoda? Os anseios da minha alma, o que tem no meu coração que eu quero saber, o que tem no meu coração? Inquieta, né? Isso, exatamente. Então, o que me inquieta, o que eu preciso saber, o que eu tenho dúvida. Então, isso é um combustível, né, para você saber para onde que você deve ir, para que livro você deve escolher. Então, isso para mim é uma dica. E, na verdade, só uma contribuição. Você viu que você fez uma pergunta e você viu as perspectivas que tivemos a respeito dela? Sim. Uma mesma pergunta, 4 respostas diferentes. Sim. E agora você entende por que trabalhamos temas e por que é tão interessante? Essa é a essência do clube. Essa é a essência do clube. Como diria Napoleão Hill, isso é o mastermind. E essa consciência maior que a gente cria enquanto grupo sempre é maior do que a consciência individual. Perfeito, essa foi a melhor colocação. Cafezinho gostoso, hein? Que bom! Nossa, tá sem açúcar esse café? Tá sem. Na verdade, nós temos... Café bom é sem açúcar, então. Eu quero abrir um pouquinho para a Nayara falar um pouquinho sobre o café e também nós temos uma escritora no clube. Então eu queria que ela falasse um pouquinho do livro dela, que é tão necessário. Sim, pode falar, Nayara, do seu livro. Bianca, Nicolas, obrigada pelo espaço.
Eu trouxe o café, que é um café produzido aqui em Murutinga pelo meu pai, é um café 100% orgânico. Trouxe de presente para vocês como forma de gratidão pelo espaço e fico feliz de poder compartilhar. Ele faz com muito carinho. A minha família, né, o meu avô, meus antepassados vieram da Itália para cá e o meu avô foi no café que tudo aconteceu, né, que a família teve o seu sustento há tantos anos. E de alguns anos para cá, meu pai conseguiu trazer isso de volta e hoje ele, né, comercializa, mas sempre com esse carinho da forma muito mais afetiva. Espero que vocês tenham gostado, realmente foi com carinho, foi com gratidão. E eu trouxe também para compartilhar, para presentear e para compartilhar com vocês. Eu participei de um capítulo desse livro. Deixa eu segurar para vocês. Obrigada. Que fala, o título é A Excelência na Parentalidade. Eu e uma grande amiga escrevemos um capítulo de apoio emocional aos pais, né? Nós, enquanto médicas, eu com atuação principalmente nos pacientes idosos, a gente entende que o cuidado com os pais, com os avós, com certeza isso repercute na criação e na educação das crianças. E também fica de presente para vocês, como gratidão. Muito obrigado. Obrigada a eu. Parabéns, Nayara. Obrigada. Pessoal, a conversa foi muito boa, então já peço de novo, siga o Clube do Livro nas redes sociais, que é... Deixa eu pegar aqui de novo. É Livros _, entre xícaras e taças. Então siga eles. Se você tem interesse você gosta muito de ler, tem interesse em participar, manda um direct para eles no Instagram. Também siga a gente nas redes sociais, Andra TV, que é o Instagram Andra TV, Facebook Andra TV e YouTube Andra TV+. Então siga a gente, se inscreve no canal, curte e a gente vai ficando por aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes que fazem acontecer, ao espaço. O pessoal é bem dedicado, dá atenção a vários detalhes, né, para fazer isso dar certo. Agradecer o convite da Bianca, é um prazer estar aqui, inenarrável de poder compartilhar esse momento, compartilhar conhecimento, que é uma coisa que me deixa muito feliz, né, alimenta o meu ser. E é isso, é um prazer. Parabéns novamente, Nayara, tanto pelo livro quanto pelo café, que estava uma delícia. E parabéns também ao Nicolas por puxar com tanta maestria tudo isso, viu? Bianca, você quer falar alguma coisa? Não, o Bruno, né, já encerrou muito bem. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que nos convidou para estar aqui, que faz esse podcast acontecer. Foi, assim, maravilhoso. Eu não me imaginei vindo aqui sozinha, porque o clube não é sobre a Bianca, o clube é sobre isso aqui, comunidade, troca. Então, nada mais justo do que os participantes estarem aqui também fazendo parte desse momento. Eu quero agradecer porque vocês puderam vir, estar aqui, né? E eu espero que a gente tenha conseguido entregar a essência do que realmente é o clube. E eu quero convidar vocês a vir, a conhecer também, né? Manda lá um direct e vai ser um prazer. Você quer falar alguma coisa? Como terminar sem agradecer, né? Primeiro a Bianca, pela ideia do clube. A gente se aproximou a partir do clube, uma pessoa admirável, inteligente, sábia, que com certeza, eu sempre falo isso para ela, que acrescentou muito, né? Não faz tempo que eu voltei para Andradina, mas que me acrescentou muito aqui. Obrigada ao Bruno também pela participação, obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço e obrigada, Nicolas, especialmente por essa oportunidade de me expressar dentro de um podcast que eu nunca tinha vivido isso. Com certeza vai ser uma experiência que vai me acrescentar muito. Esquecer. Obrigada. Eu que agradeço vocês por vocês terem vindo, terem participado com a gente. Foi um momento muito gostoso e é um tema que eu gosto muito, que é leitura, que é uma forma de arte, né, de você estar se expressando, expressar os seus pensamentos, suas ideias, e é muito gostoso de falar de ideias, de falar de perspectivas diferentes sobre o mundo. Então eu que agradeço por vocês terem vindo, foi muito bom. E eu também agradeço você que está assistindo a gente até agora. Obrigado por ter acompanhado a gente, obrigado por dar esse carinho, essa atenção para o Andra TV. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe cada um que assistiu e que na sua casa você possa também adquirir conhecimento e crescer mentalmente, espiritualmente, fisicamente, por meio de pessoas, por meio de livros e todas essas coisas, enfim. Que você seja uma bênção. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.